Essa semana eu, buscando em Deus uma palavra, Deus me fez relembrar de algumas situações que eu passei, estando na igreja e não estando na igreja também, né? E nós cantamos aqui hoje, né? Eu vaguei mundo afora, né? Mas não encontrei o que tem agora. Isso fala de relacionamento, né? Queremos o teu nome engrandecer, não caminhamos pelo que vemos. Isso é decidir viver um relacionamento com Deus. Só que o que nós precisamos entender, irmãos, que viver um relacionamento com Deus é deixar Ele estar no controle, é deixar Ele governar, é deixar Ele conduzir a nossa vida. E o que nos faz entender isso de uma maneira melhor, compreender isso, é se o que existe ao nosso redor, as pessoas, lugares, como que essas pessoas e lugares reagem quando nós estamos nesses ambientes. Porque se eu vivo um relacionamento com Deus, se nós vivemos um relacionamento com Deus, eu preciso transmitir luz, nós precisamos transmitir paz, nós precisamos transmitir alegria, nós precisamos transmitir esperança. E hoje o mundo tem se perdido nisso. Então assim, cantar somente que eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que eu tenho agora, nós temos a oportunidade hoje de dizer que nós encontramos Deus, amém? Nós encontramos, nós tivemos um encontro com Deus. Só que depois desse encontro, o que mudou na nossa vida? Porque se quando eu e você temos um encontro com Deus, se nada muda, é como se eu estou na presença dele, mas no momento que eu não estou mais na presença dele, eu volto a viver o que eu vivia. E o que define isso, o que mede, o que traz uma medida na minha vida, é olhar para a minha vida passada e ver o que aconteceu, e se realmente algo mudou e não continua acontecendo, ou se realmente continua a mesma coisa. Eu falo isso com todo temor, irmãos. Eu vou compartilhar algo aqui com vocês. Eu amo a minha esposa e sou apaixonado por ela. E eu falar isso aqui é bonito. Eu falar isso aqui é louvável. E é o meu papel amar ela. Mas teve um dia, alguns dias atrás, que ela me procurou e falou: amor, tem algo que você está fazendo que está me incomodando muito. E é nessa hora que o amor faz todo sentido. O amor não tem espaço para eu dizer é assim mesmo e acabou. O amor, ele sente a dor do próximo. O amor, ele faz eu me colocar em uma condição que eu preciso entender que alguém um dia pagou um alto preço, mesmo sabendo que eu ia continuar falhando. Jesus pagou esse preço. E o que nós temos que aprender com esse sacrifício? Que viver um relacionamento com Deus é eu estar disposto, é eu estar disponível a viver qualquer tipo de situação, mas sempre obedecendo à vontade dele. E aí, diante disso, eu só estou fazendo essa introdução para você entender o que Deus quer falar conosco essa noite. Dentro desse sentido, eu creio que todos nós aqui já ouvimos uma frase que fala assim, é viver no fundo do poço. Ou você ouviu alguém falando assim, eu estou vivendo no fundo do poço. Ou você pode dizer, ou você ouviu alguém, eu estou passando por um período que eu estou me sentindo no fundo do poço.
E quando a gente fala de fundo de poço, dentro do texto que a gente vai ler, o que a gente encontra no fundo do poço? Por que essa frase ela nos traz a pensar algo que gera um desconforto? Porque o fundo do poço não tem luz, o fundo do poço não tem água, o fundo do poço você não encontra alimento, o fundo do poço tem lama. Imagina esse tipo de ambiente. E aí, viver no fundo do poço é algo complicado, porque é um ambiente que a gente não está acostumado a viver. E quantas pessoas estão aqui hoje que talvez você decidiu viver uma outra vida, quero viver algo diferente, eu quero viver algo novo, eu quero viver uma expectativa nova, eu quero viver um projeto novo de Deus na minha vida. Eu nunca dei a oportunidade de viver um projeto de Deus, eu quero me dar essa oportunidade. E aí você decide, eu vou dar esse passo de fé, mesmo não sabendo como vai ser, eu vou. Só que quando você dá esse passo, você se depara com a situação. Que situação? O fundo do poço. Mas nós precisamos entender que o fundo do poço é um lugar fácil de chegar, mas é difícil de sair. Não é de qualquer maneira. Mas pastor, o que pode fazer a gente chegar no fundo do poço? Uma das coisas que pode fazer é alguns acontecimentos da nossa vida. Uma perca, perder o emprego, portas se fechando, a perca de alguém, de algum familiar, a perca da família. Existem muitos acontecimentos que podem nos levar ao fundo de um poço. E chegar no fundo de um poço, irmãos, é um lugar que você precisa compreender hoje que é só Deus para tirar. Então, talvez, existe pessoas aqui que você está falando assim, eu estou me sentindo assim, mas eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ferramentas. Justamente aí que Deus quer que você entenda hoje, que aonde não existe mais força, é aonde Ele entra em ação, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quer ver também outro motivo que acontece isso? Decisões equivocadas. Um exemplo, filho pródigo. Ele tomou uma decisão equivocada. Ele pegou a sua herança, que era de direito, a herança era dele, é sim ou não? Só que entenda, mesmo sendo dele, o que era melhor? O que é melhor? Ter a nossa herança sendo cuidada pelo nosso pai? Ou ter a nossa herança sendo cuidada por nós mesmos? Será que alguém conhece ou tem um conhecimento maior do que o próprio Deus? Então existem coisas e situações que nós queremos tirar das mãos de Deus. Ele abriu mão do cuidado de Deus, ele abriu mão da provisão, da proteção, ele abriu mão de tudo do Pai para viver uma aventura. Não, agora eu estou com a minha herança. E chegou um momento que parecia que estava tudo certo, parecia que estava tudo ok. Só que eu preciso falar algo para você hoje. Nós precisamos entender algo, que qualquer decisão que nós vamos tomar ou tomamos, e que isso nos afasta de Deus, em algum momento vai dar errado. Em algum momento vai dar novidade. Em algum momento irmãos, ele levou toda a herança dele. Eu tento imaginar a quantidade disso, eu acho que era muita coisa. Só que a própria palavra de Deus fala que o muito sem Deus é o quê? Pouco, é nada. Então hoje, Deus ele tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração,
Eu não sei como você está hoje, como está seu coração. Eu não sei se você está feliz. Eu não sei qual o caminho que você tem pensado em trilhar pelos acontecimentos da sua vida. Eu não sei se você se arrepende de alguma decisão. Eu não sei. Mas hoje, se você colocar toda essa situação na mão de Deus, independente do poço que você esteja vivendo, não importa a lama, não importa a profundidade, Ele vai agir sobre a sua vida e sobre a sua história. Só que também existe o fundo do poço, que acontece sobre nossa vida, sabe quando? Pergunta para mim, quando, pastor? Quando nós carregamos uma mensagem de Deus. Vai achando que ser cristão, vai achando que servir a Cristo, vai achando que, eu sou cristão mesmo, é isso aí. Irmãos, quando você fala que é cristão, quando você fala que você é alguém que serve a Deus, o olhar das pessoas estão todo momento na sua direção. Quando eu expressei aqui a situação da minha esposa, é justamente isso. Eu não posso fechar os olhos, eu não posso fechar os meus ouvidos e não ouvir que dentro da minha casa eu estou machucando a minha esposa, eu estou incomodando ela, e fingir que isso não existe, fingir que isso não é nada, não, é exagero dela. Não, irmãos, nós temos que viver um evangelho seguindo a palavra de Deus. Carregar uma mensagem não é só carregar debaixo do braço, não, fechar a Bíblia e colocar debaixo do braço, não. Carregar uma mensagem é viver ela todos os dias na minha vida. Existe uma grande responsabilidade para todos nós, mas a palavra de Deus fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Não reclame das cobranças, porque Deus, Ele vai cobrar. Não dá para viver da mesma maneira. Não dá para me olhar para a minha vida passada e ver que eu sou o mesmo homem, que eu tenho os mesmos comportamentos. Aí agora, a palavra da moda agora, né, é os temperamentos. Não, é porque um é sanguíneo, o outro é colérico, o outro é fleumático, o outro é melancólico. Irmãos, sabe para que isso serve para nós? Para mim identificar o que existe de bom em mim, e para mim identificar qual que é as minhas dificuldades e investir meu tempo, minha dedicação para melhorar nisso. Não é para mim ficar usando como muleta, mas eu fiz porque eu sou sanguíneo, eu fiz porque eu sou... Irmãos, e cada um desses temperamentos tem as suas qualidades e defeitos. Ajuda. Só que quando a palavra fala sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito, ele serve na minha vida e na sua vida para suprir a ausência do que existe em nós. Eu não tenho paciência. Se você buscar pelo fruto do Espírito, você vai começar a ter. Você entende? Então assim, eu sempre falei para minha esposa, tudo que precisa ser feito e a gente não faz, a gente conta história para nós mesmos. Começa a contar história. É igual a história da academia. Não, esse ano, eu não sei se aqui tem, né? Mas quantas pessoas a gente já ouviu? Esse ano eu vou pegar firme na academia. Por que vocês estão dando risada? Não entendi. Esse ano eu vou pegar firme na academia. É o primeiro frio, você não fala para sua esposa ou para seu esposo, você não fala para ninguém, você fala para você. Nossa, hoje está frio, hein? Essa noite eu não dormi bem. Sabe, a gente fica contando história, postergando, e não faz o que precisa ser feito. Aí você fala, pastor, você está falando sobre tudo isso aí, você não leu ainda a palavra aí. Calma aí que nós vamos chegar. Mas eu preciso que você entenda que em cada área da sua vida, você precisa exercer o seu chamado. Dentro da minha casa, eu tenho um chamado de ser esposo, pai, provedor. Eu preciso entender que eu preciso prover não só alimento, não é dinheiro, não é bens. Eu preciso prover tudo
que um homem precisa prover para a família. Você entende? E diante da obra do Senhor, eu tenho um chamado. Eu preciso mergulhar nesse chamado. Eu preciso buscar cada dia mais pelo que me faz caminhar nesse chamado. E diante dessas situações, vão existir momentos que nós vamos se sentir no fundo do poço, por carregar a palavra de Deus, por querer viver por ela, por bater de frente com tudo e com todos, diante de situações que o mundo inteiro vai estar falando, viu, isso aí é normal, não, isso aí é simples, e você ter a coragem e a autoridade de Deus falar, não, está errado, isso precisa ser feito na maneira que a palavra de Deus fala. Então, diante disso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 38, e nós vamos entender e mergulhar mais nesse sentido e ver o que Deus ele quer falar aos nossos corações. Jeremias versículo 38, Jeremias capítulo 38, versículos 5 e 6. Glória a Deus. Essa palavra falou muito comigo, irmãos, durante essa semana. Sempre quando eu tinha oportunidade durante o meu dia da semana, eu ia lá de novo, dava uma meditada, lia. Porque, irmãos, é bom demais viver esse relacionamento com o nosso Deus. Sabe, eu aconselho você, ter um momento do seu dia. De manhã, talvez seja o melhor momento. Começar o dia lendo um versículo, lendo um capítulo. Pastor, mas às vezes eu leio e não entendo nada. Também um dia aconteceu isso comigo. Mas a palavra de Deus não é para ser entendida, ela é revelação do céu. Quanto mais você busca por ela, mais o céu desce sobre a sua vida e você começa a entender o que o mundo não entende. Essa é a diferença. É isso que muda a nossa vida. Não é eu dizer para você o que você pode e o que não pode, é a palavra te confrontar ao ponto de você entender isso. E quando a palavra confronta, é o Espírito Santo sobre a sua vida, e ele não fica espremendo você, ele vai com jeitinho, ele sabe a medida, ele sabe o nível de cada um, ele sabe como cada um se comporta diante da pressão, e ele vai fazendo da maneira dele. Amém? Todos acharam? Jeremias capítulo 38, versículos 5 e 6, vai dizer assim, ó: respondeu o rei Zedequias, ele está nas vossas mãos, o rei não pode fazer coisa alguma contra vós. Versículo 6, então tomaram a Jeremias e o colocaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas na cisterna, ou poço, e não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou ele foi parar no fundo do poço. Eu acredito que até foi daí que nasceu, né, essa frase que a gente fala tanto, e essa percepção que a gente tem dessa fala, de se sentir no fundo do poço, é você ter pulado num lugar que você achou que ia ter água e não tinha, é você invadir um ambiente achando que ia ser uma coisa e encontrar outra coisa totalmente diferente. Só que o texto está falando de alguém que foi jogado. E Jeremias, você me pergunta, pastor, mas por que ele foi jogado? Olha no versículo 2 que vai falar aqui, e você vai entender o porquê que ele foi jogado. Versículo 2 vai falar assim, ó: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome de peste, mas o que for para os caldeus viverá, a sua alma lhe será por despojo, viverá. Versículo 3, assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. Sabe o que está acontecendo aqui? Esse povo, eles queriam guerrear contra o exército de Babilônia. Sabe quando a gente atinge um nível
do nosso conhecimento, você fala assim, não, eu sirvo a Deus, eu sei o que eu estou fazendo, sabe aquela coisa? Não, eu leio a Bíblia. Sabe que tipo de situação que você escuta assim, a pessoa falando da Bíblia, falando as coisas, você fala, uau! E aí isso, sabe o que acontece? Isso nos faz entender que a gente pode querer lutar qualquer guerra, que a gente pode enfrentar qualquer coisa. Pode vir, ó, pode vir, aqui é maciço. Eu não, eu estou falando assim no modo geral, né? Aqui não tem nada maciço não, aqui tá só osso. Mas só para você entender, existem situações que a gente se sente assim. Eu não me lembro com quem que eu estava conversando, não sei se era com o Paulo, com mais alguma pessoa, não lembro. Irmãos, a pior situação que pode existir é quando você quer ajudar alguém que já vive uma vida de relacionamento com Cristo. Sabe? Porque tem pessoa que ele fala, não, eu sei o que eu estou fazendo. Rapaz, 20 anos de igreja aqui. Do que você pegar alguém que chegou agora e falar, vem aqui, irmão, vamos aí. Então, Jeremias, foi decidido a respeito dele ser jogado num poço, sabe por quê? Porque ele trouxe uma palavra de confronto. Ele trouxe uma palavra que colocou aquele povo numa situação que ele falou, rapaz, o que esse cara está falando? Nós servimos a Deus, nós já lutamos outras guerras. E aí o texto está dizendo que Jeremias foi contra o que o povo queria fazer. Ele foi na contramão, o povo queria guerrear, e Jeremias falou, se vocês guerrear, vocês vão perder. Não vai. Se vocês ficar aqui para guerrear, essa cidade vai ser tomada. Vocês vão passar vergonha. E aí, nos dias de hoje, o que surge para nós todo momento pela internet, por conversas, é o quê? Algo totalmente contrário disso aqui. Não, você é filho de Deus, vai lá, vai dar certo. Mas Deus, o Deus do ouro e da prata, vai lá, vai acontecer. Não, você vai na igreja? Imagina, você não pode aceitar isso na sua vida. E aí? Será que é esse o evangelho? Será que é esse relacionamento que nós vivemos com Deus? Ao ponto de Deus olhar para mim e para você hoje e falar assim, ó, tem guerra que você está perdendo porque não é para você guerrear. Tem guerra que você está perdendo e passando vergonha porque que dia que eu falei para você ir e guerrear? Que dia que eu falei para você levantar a espada contra isso? Entende? Existem situações que nós passamos e vivemos na nossa vida porque nós queremos fazer do nosso jeito. Irmãos, é difícil isso. É difícil de entender. Eu falei numa outra pregação aqui, nós nunca vamos chegar em algum lugar novo se continuarmos vivendo na mesma estrada de sempre. Eu quero ir para o Rio de Janeiro, mas eu sempre estou na estrada que vai para São Paulo. Não vou chegar no Rio de Janeiro. É só analogia para a gente entender, mas sabe, existem comportamentos e condutas que vão nos levar sempre para o mesmo lugar. Existem decisões que vão sempre nos levar para os mesmos lugares. Eu já vivi frustrações na minha vida, irmão. Mas porque o diabo queria te destruir? O diabo, ele nasceu para isso aí, ó. Ele, depois que foi expulso do céu, é isso que ele tem. O papel dele agora é matar, roubar e... Então você fazendo certo ou não, ele vai sempre querer acabar com a sua vida. Vai sempre querer acabar com a sua família, com a sua história. Só que tem vez que a gente fica tão cheio de si, que a gente vai fazer, vai acertar e que nós estamos certos, que tem hora que dá uma sensação que o inimigo olha para nós e fala assim, rapaz, eu queria fazer uma consultoria com você, para ver como faz para destruir uma família,
como que faz para destruir, né? Um relacionamento dentro da igreja. Parece que às vezes a gente está ajudando ele. Então o que o Senhor está falando, antes da gente entender o que está acontecendo com a vida de Jeremias, eu preciso falar para você, o que fez Jeremias parar dentro de um poço, foi ele apontar o dedo para o povo e falar, ó, não vai adiante que você vai passar vergonha, vocês vão ser mortos, vocês vão ser estraçalhados. E aí parece que a gente não quer viver isso. Não, porque eu sirvo a Deus, eu sou filho do rei. Então assim, eu sou filho do rei, eu tenho acesso a tudo que é do rei. Então nós que temos filhos aqui, quem tem filho aqui? Ergue a mão, por favor. Você dá tudo para o seu filho? Tem coisa que não é momento do filho ter. Tem coisa que ele não tem maturidade para ter. Meu filho tem 5 anos, imagina eu comprar um carro para ele, qual o sentido disso? E ainda eu querer falar para ele, vai lá e dirige. Vai lá, dá certo sim, até querer ajudar, colocar um negocinho no pé dele lá para alcançar. Vai se matar, irmãos. E aí a gente acha que Deus, não, eu sou Deus bonzinho, eu vou te dar uma coisa que vai tirar você da minha presença, mas está tudo certo. Eu vou te dar uma coisa que, né, você vai me trocar por isso. Não vai dar, irmão. Não vai. Então, nós precisamos hoje entender que o amor de Deus e o relacionamento que nós precisamos viver com Ele, nós vamos ter que sim escutar alguns nãos. Se você não aprender a escutar alguns nãos, isso vai trazer um reflexo na sua vida complicado. Porque quando a gente não quer escutar o não de Deus, é como a gente olhasse para Deus e falasse assim, ó, essa é a sua opção, mas eu tenho outra opção, então vou por aqui, porque eu acho que esse pastor aí está falando besteira, não é possível, não, eu vou por aqui. Vai lá. Sabe, irmãos, nós temos sempre buscado em Deus, sabe? Orado a Deus, para estar aqui em cima, ministrando palavras. Mas são palavras que a gente busca em Deus, que são palavras que não é para fazer você vir no próximo culto, é para você chegar um dia ao lado do nosso Senhor. Não é uma palavra para te trazer para o próximo culto, é uma palavra para te levar para um novo nível de relacionamento com Deus. É aprender que às vezes eu vou ter que ouvir o não. Às vezes Deus vai falar para mim, puxa o freio de mão. Porque se você não puxar o freio de mão agora, vai desgovernar. E depois para parar. Então, o que acontece? Às vezes é necessário perder uma batalha hoje para vencer uma guerra amanhã. Às vezes tem guerra que nós não vencemos na nossa vida, porque nós queremos vencer batalhas que não são importantes. Isso parece meio covarde isso, né? Parece meio louco, mas nós servimos um Deus. Parece meio constrangedor você ouvir que às vezes é melhor você perder uma batalha hoje, perder um braço de ferro hoje, e amanhã você ser vitorioso. Se olhar para trás e falar, valeu a pena. E foi por esse motivo que Jeremias foi parar no fundo do poço, porque ele não se omitiu, ele foi corajoso, ele foi sincero. E sabe o que a gente quer de verdade? Que vocês olhem para os pastores dessa igreja e entendam que por amor nós vamos precisar em alguns momentos, talvez, comunicar algo que você não vai entender no momento. Irmãos, quantas vezes eu passei por isso, sendo preparado. Quantas vezes o pastor Júnior falava uma coisa para mim, eu ia embora e falava, o pastor Júnior está doidão. Por quê?
porque Deus já colocou ele num lugar que eu estou indo para esse lugar ainda. Então, ele vê coisas que eu não vejo ainda. E agora imagina a irresponsabilidade, e um dia Deus olhar para mim, para ele, para todos nós aqui, e olhar e falar assim: ó, você teve a oportunidade de falar a verdade e não falou. Você teve a oportunidade de falar a maneira que deveria ser feito, e você se acovardou, passou a mão na cabeça. Não. Deus sabe que você tem uma boa intenção, que vai dar tudo certo. Não vai dar certo, irmão. Se Deus falar não, é não. Não é, estou pensando aqui, não, é não, é não. Se Ele falar sim, sim. A palavra fala isso. Sim, sim. Não, não. Então o que nós queremos hoje? Continuar entrando num lugar como esse, cantando louvores a Deus, chorando, arrepiando, se emocionando, mas na hora de fazer o que Deus pede, não, vou fechar meu coração. Que nós possamos pedir misericórdia a Deus. O que eu peço ao Senhor, que nós possamos ter a humildade de colocar o nosso coração diante do altar do Senhor essa noite e falar: Senhor, não importa as situações, não importa as dificuldades, mas eu quero defender a Tua palavra, eu quero viver o Teu Evangelho de uma maneira sincera, de uma maneira pura, de uma maneira onde eu possa contrariar o mundo inteiro, eu possa entristecer o coração de todas as pessoas ao meu redor, mas se eu estiver alegrando o seu coração, para mim está tudo certo. É esse tipo de relacionamento que nós precisamos buscar com Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar a verdade para você. Cristão que ele se encaixa em qualquer ambiente, tem alguma coisa errada. Se você é cristão e todo ambiente você é bem-vindo, as pessoas, nossa, esse cara é da hora, tem alguma coisa errada. Tem que formatar. Tem que pegar o pendrive da palavra, colocar lá, vamos formatar, vamos corrigir, está alguma coisa errada. Porque assim, irmãos, o relacionamento que agrada a Deus não é ser um cristão camaleão. Aqui eu sou um, na minha casa eu sou outro, no meu trabalho eu sou outro, no meu cotidiano eu sou outro. Eu falo sobre isso com todo amor e carinho. Os irmãos sabem, eu gosto de jogar futebol. Meu irmão gosta mais do que eu. E um dia eu cheguei pro meu irmão, por causa da maneira que ele se comportava no futebol. Eu falei: cara, para de jogar. Você está envergonhando Cristo. A Bíblia não fala: se eu for fazer algo que faça meu irmão pecar, é melhor que eu? Irmão, ele era tão competitivo que ultrapassava o nível de... Aí você vê a pessoa em cima do altar, você vê tudo aquele tipo de situação, mas tá lá, irmão, no futebol lá, no meio de briga, no meio de confusão. Não dá, irmão, não dá. Se não encaixa na sua vida, tira isso da sua vida. É melhor você perder isso do que perder a sua salvação, do que você perder o seu relacionamento com Deus. Ou é difícil. Tá ali o Rafa, a gente joga lá. Eu não gosto de perder não, irmão. Mas ele sabe, eu vou ficar brigando com os outros, dando butinada nos outros, não. Sabe por quê? Um dia você vai ser confrontado por isso. Imagina você estar lá fora no mundo, porque, irmão, não tem ninguém da igreja aqui perto. Só que tem as testemunhas que a palavra de Deus fala, que nós somos rodeados por nuvens de testemunha. Irmão, quantas vezes a gente já teve oportunidade de sentar com pessoas e de pessoas olhar e falar assim: nossa, eu nem sabia que aquela pessoa ali era crente. Mas por quê?
Já viu a história do irmão que era casado e um dia a esposa falou assim para o pastor: pastor, tem como, não tem uma casa aí no fundo da igreja não, para nós morar aqui, ser caseiro, cuidar? Aí o pastor ficou sem entender e falou: mas por quê? Não, porque meu esposo, quando está aqui, ele é outra pessoa, é uma pessoa fantástica, é uma pessoa extraordinária, e eu quero esse homem dentro da minha casa. Então assim, vai que nós mora aqui no terreno aqui da igreja aqui mesmo, vai dar certo isso aí. Está entendendo? Eu quero falar para nós hoje. Nós carregamos o reino do céu sobre nossas vidas. Não pode ser do meu jeito, não pode ser da maneira que eu acho, não pode ser do jeito que eu acho que dá certo. Não, tem que ser o que a palavra fala, irmãos. Tem muita coisa que não acontece na nossa vida justamente por isso, porque nós queremos colocar o nosso conhecimento em xeque, colocar lá, não, é aqui, ó. E a palavra está falando outra coisa. Olha aqui, ó. Jeremias, ele foi jogado no fundo do poço. E existem motivos. É o fato dele carregar a verdade. Ele não negligenciou a verdade. Ele falou o que precisava ser falado. Ele não se corrompeu. Ele não se moldou à situação. Ele não se moldou às pessoas. Ele foi verdadeiro. E aí o texto vai dizer que ele foi jogado lá. Mas nós precisamos entender que por trás dessa ação existe uma motivação. E a motivação era o quê? Eles ficaram tão injuriados, tão com raiva do que Jeremias estava trazendo, que eles queriam matar Jeremias. E eu preciso falar para você hoje: quer carregar a verdade? Esteja ciente que o inimigo vai querer matar você. O inimigo não vai querer deixar você chegar no dia de amanhã. O inimigo não vai querer deixar você chegar no próximo projeto de Deus para sua vida, no próximo passo. Só que o interessante é que eles não poderiam matar a espada, fazer qualquer coisa, enforcar, qualquer coisa. E por que não fizeram? Jogaram num poço. Eles jogaram no fundo do poço porque o pensamento era: nós vamos jogar, ali ele vai morrer, porque não tem água, não tem comida, não tem luz, não tem uma escadinha para ele subir de vez em quando e sair. Sabe o que o inimigo faz? Ele cria situações para nos colocar, para a gente ficar sofrendo e desgastando, perdendo a energia, perdendo a vontade de vir para a igreja, perdendo o desejo de estar na presença de Deus, perdendo todas as coisas. Sabe por quê? Porque ele não tem autoridade para tocar na minha vida e na sua vida. Ele não tem. Só que por ele não ter autoridade de tocar na minha vida e na sua vida, sabe o que ele faz? Ele cria situações. Ele cria ambientes que você vai vivendo e aquilo vai minando. Tem coisa, irmãos, que a gente não percebe. Tem tipo de situações que a gente vai vivendo na nossa vida. Uma coisa é você viver, é igual, já viu o exemplo do copo? Você pegar um copinho de água, não tem aqui, né? Tem a xícara. Imagina, você pegar essa xícara e eu ficar segurando aqui o braço reto. Dá para me ficar segurando bastante tempo. Agora imagina eu ficar segurando até amanhã, depois de amanhã, semana inteira, mês inteiro. Você acha que eu vou conseguir manter ele aqui de pé? Reto aqui? Assim são algumas situações na nossa vida. O inimigo ele vai, joga, coloca, e no começo está tudo bem. Não, vamos ajeitando aqui, ergue o tapete aí, resolve. Oi, tudo bem. Ai, não, Deus nos ama. Ai, coraçãozinho, lindo, maravilhoso. E aí, vai passando os dias. E o que era suportável agora se torna insuportável.
O que era algo que dava para consertar, agora se torna algo que só Deus. Já viu pessoas que falam assim, agora é só Deus? Mas nunca foi só assim, nunca foi assim. Um dia teve um início. Um dia começou com a bolinha, aí depois, sabe a bolinha da neve lá? Começa lá na montanha, lá em cima, pequenininha. Vai descendo, irmão, vai. Chega lá embaixo, você olha e fala, Deus, eu não sei o que fazer. E aí, mas pastor, eu sirvo a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu busco pela presença de Deus, eu faço tudo. Jeremias, irmão, estamos falando de Jeremias. Jeremias confrontou o povo para viver o relacionamento íntegro com Deus. Então a gente precisa entender que precisamos se sujeitar a todos os tipos de ambiente. E se você defender o Evangelho, se você viver o que a palavra pede para você viver, você vai passar pelo processo do poço. Mas se você não quiser também, em algum momento você vai passar também. Vão vir tempestades sobre nossa vida, você queira ou não, você seja cristão, ímpio, rico, pobre, inteligente, ignorante, seja o que for, as tempestades virão. Agora quem que está no barco comigo? Quem que está no barco comigo e com você? É Deus? Agora também não pode falar, não, Deus está no barco, mas deixa ele dormindo lá no fundo e eu vou resolvendo aqui. Não, irmão, para com isso, vamos mudar. Para viver algo diferente, precisamos de comportamentos diferentes. Para viver um relacionamento diferente com Deus, Senhor, o pastor Júnior estava falando aqui da gente buscar um relacionamento mais próximo de Deus. Algumas coisas vai ter que tirar da sua vida. Algumas coisas você vai ter que abrir mão. Mas por quê, pastor? Porque às vezes a gente acha que não, mas existem algumas coisas ainda que são mais prioridade do que Deus na nossa vida. E tudo que é prioridade na sua vida potencializa. E o que não é, não potencializa. Tudo que você quer que dê certo, você investe seu tempo, você investe tudo que você tem naquilo, você investe o seu melhor naquilo para dar certo. E isso é o relacionamento que Jeremias vivia. Ele não estava preocupado com o que o povo ia achar. Você acha que ele em algum momento, nossa, vão me jogar no poço, deixa eu falar para eles, viu, vamos negociar aqui? Joga. Eu sei o Deus que eu sirvo. Vou ficar sem água, sem comida? Não importa, eu tenho Deus. Ele sacia todas as minhas necessidades. Só que quando você se molda ao ambiente, aí você negocia, você se perde a cabeça. E perder a cabeça é sinônimo de perder guerras. Isso é sério, irmão. Eu não quero sair daqui vivendo mais do que eu vivia. A palavra de Deus fala que nós somos transformados de glória em glória. Eu preciso entender se eu estou no centro da vontade de Deus mesmo. Nós precisamos, como igreja, perceber se nós estamos no centro da vontade de Deus. Então, aquelas pessoas jogaram Jeremias no poço, sabe por quê? Porque eles não tinham autoridade para matar, era um profeta, é um homem de Deus. Então vamos criar uma situação para ele morrer. A gente não pode matar. E o inimigo está fazendo isso na nossa vida, a gente não percebe, criando situação para a gente se matar sozinho. Acorde, igreja. O Senhor está falando conosco hoje. Acorda. Não deixa para acontecer a hora que você estiver lá respirando por aparelho, já o médico desenganar. Não, acorda. Ainda é tempo, o Senhor está falando conosco. Ele tem algo precioso para nossas vidas, mas para de replicar o que você replicou a vida inteira. Para.
Porque senão o inimigo vai ficar criando algumas situações para você se matar sozinho. Você quer viver isso? Eu não. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Você está comigo? Amém? Aplauda o Senhor Jesus então. Aleluia, Senhor. E agora, o que é estar no fundo do poço? Estar no fundo do poço, às vezes, é estar abaixo dos inimigos. Como assim, pastor? Tenta imaginar de uma maneira figurativa agora a situação de Jeremias lá. Foi lançado no poço, irmão. Jogaram ele lá. E agora você fala assim: nossa, será que ele orou a Deus? Com certeza, irmão. Mas imagine ele olhando, pastor, para o céu, para Deus. Antes dele ver Deus, ele via aquele monte de pessoas, inimigos lá em cima. Estar no poço às vezes é olhar para cima e ver os inimigos num nível diferente do seu. E aí, alguns negociam. Viu? O lugar que ele está, eu quero estar. Viu? Acho que eu vou me unir a vocês aí, cara. Deixa isso quieto aí. Vamos fazer as pazes. Dá aqui o dedinho, ó. Baixa um pouquinho o dedinho para nós ficar de bem. Ei, Jeremias, quando olhava para o céu para buscar a Deus, a primeira coisa que ele via eram os inimigos. E olhar para os inimigos, sabe o que é? É enfrentar, é lidar com afrontas, zombaria. É você escutar: cadê a alegria? Cadê a paz que você tanto fala? Cadê seu Deus? Ué, o que está acontecendo? Você está entendendo? Agora, quantos têm abandonado a fé? Quantos têm desistido de viver o propósito e se apegam às propostas? Por quê? Porque as propostas vêm do inimigo. E o propósito, você se encontra com Deus dentro do poço, num lugar que ninguém mais vai estar, só você e Ele. E Ele vem e fala: filho, calma, não ligue para as afrontas. Irmãos, eu sei o que eu estou falando aqui, porque eu acho que todos nós já passamos por esse tipo de situação. Sabe por quê? Às vezes os inimigos da gente estão dentro da nossa própria casa. Se você não passou por isso que eu vou falar agora, você é privilegiado. Mas eu já passei por situações da família olhar para a minha vida sentimental e falar: ué, você não fala de um Deus de amor? Você não fala de um Deus que fala que o casamento é projeto de Deus? Você não fala de um Deus que cura e seu filho está na cama? Você não fala de um Deus que faz milagre e seu pai está na UTI? Parece que quando a gente pensa dessa maneira, sabe aquela música do Delino? Marçal lá, Adelino Marçal, né? Aquela música Deus é Deus. Quando a gente olha para esse tipo de situação, parece que a gente não pode cantar essa música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, nós queremos viver um evangelho que tudo vai dar certo. Não, eu sirvo a Deus, eu não vou passar por essa questão do poço. Eu não vou, imagina. Eu não vou ter que enfrentar pessoas olhando para mim e me afrontando, querendo me envergonhar, querendo diminuir, querendo... Irmão, se você olhar para isso, você vai sair da rota. Porque você não vai suportar a pressão das pessoas e vai se vender, vai se corromper, vai querer negociar, vai querer ser a pessoa legalzinha que quer estar em todos os lugares, em todos os momentos, sendo o cara da hora, a pessoa da hora que todo mundo quer perto. Ei, quem carrega a cruz, sua cruz não cabe em qualquer lugar. A cruz que você um dia decidiu carregar, porque Jesus disse: negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me.
Deixa eu falar, quando existe alguns lugares que você está deixando a sua cruz de lado. Você não está se negando a si mesmo. E o Senhor está falando: ei, desperta. Ei, venha viver um relacionamento comigo. Viver um relacionamento com Deus, irmãos, é estar disposto a abrir mão de qualquer coisa. É estar disposto a não ver o que vai vir. Mas eu escuto a voz de Deus falando: vem, não importa se eu estou vendo. Eu preciso usar a minha fé, e eu quero convidar você a usar a sua fé hoje. Não importa o ambiente, a situação que está na sua casa, nos seus negócios, na sua família, não importa. Se o Senhor estiver com você, pode ficar tranquilo. Agora a questão é: você está no fundo do poço por quê? Porque você está obedecendo a palavra, ou por causa das suas convicções? Essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você. Eu queria convidar vocês a colocar de pé. Eu coloquei uma frase aqui que diz assim, ó: vivemos a geração que mede o sucesso pelo volume de resultados. E você quer saber o verdadeiro sucesso? O verdadeiro sucesso é medido pela minha fidelidade com Deus. O verdadeiro sucesso não está baseado em conquistar todas as coisas nessa vida. O verdadeiro sucesso é eu ter a convicção e colocar a cabeça no meu travesseiro e falar: não, eu fiz de tudo hoje para agradar o meu Deus. Pastor, mas o que é agradar a Deus? É eu cuidar, é eu proteger, é eu zelar de tudo aquilo que Ele tem colocado na minha vida. E o que Ele tem para mim e para você, que Ele mais pede que você cuide e zele, é pela palavra dEle. Se você colocar no seu coração essa noite que você precisa zelar pela palavra de Deus, todas as suas atitudes, comportamentos, pensamentos serão moldados por essa palavra. Então aonde você estiver, as coisas vão acontecer de maneira extraordinária. Não vai haver confusão, não vai haver reboliço, não vai haver tristeza, não vai haver peso, porque aonde a palavra do Senhor está, não há nada que seja fardo, porque a palavra de Deus fala que o jugo do Senhor é leve. Ele tem algo para nossas vidas hoje. Jeremias vai dizer no versículo 7 ao 11, vai dizer assim, ó: Ebedeque-Meleque, o etíope eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebedeque-Meleque da casa do rei e lhe disse: ó rei, senhor meu, esses homens agiram mal em tudo o que fizeram a Jeremias, o profeta. Lançaram-no numa cisterna, onde certamente morrerá de fome, quando não houver mais pão na cidade. Versículo 10: então o rei ordenou a Ebedeque-Meleque, o etíope: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna antes que morra. Versículo 11: tomou Ebedeque-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e por meio de cordas desceu-os a Jeremias na cisterna. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? O fato de você estar no fundo do poço não quer dizer que Deus não está olhando para a sua situação. Não quer dizer que você está sendo abandonado. Não quer dizer que você não está sendo assistido. Ei, Deus usa alguém improvável. Alguém que estava lá na casa do rei, lá, ó, estava lá servindo lá, alguém que não tinha nada a ver com a vida de Jeremias. Alguém improvável que você nunca imaginou que talvez surgisse na sua vida, Deus vai colocar. Situações que você nunca imaginou que ia viver, você vai viver. Ah, pastor, mas é para me sofrer? Não, é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. É para que você venha viver e alcançar tudo aquilo que Deus tem para você.
Pastor, mas eu já vivi tudo que eu tinha para viver. Não, você já viveu tudo que você tinha para viver, que você sempre criou expectativa. Eu quero dizer e declarar isso na sua vida: tem mais de Deus para mim e para você essa noite. Tem mais de Deus. Suporte os processos, suporte todo tipo de situação, mas o que o Senhor está falando, o lugar do poço não é um lugar para se desesperar, não é um lugar para chorar, mas é um lugar para hoje você falar: Senhor, eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que eu estou sentindo, e a única coisa que eu quero dizer é que eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não sei chegar até o rei, eu não consigo arrumar a saída, mas tem alguém fazendo algo por você essa noite. Tem alguém que está intercedendo pela sua família, pela sua vida, por tudo que existe na sua vida. Tem alguém buscando Deus por isso.